da série Respondendo Perguntas. Qual é o seu segredo para conseguir interpretar os artigos da Lei Geral de Proteção de Dados com tanta facilidade? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, porque todos os dias eu trago um conteúdo novo para ajudar você a se sentir seguro também no seu trabalho no dia a dia. Antes de ir embora, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like. Fechado? Gente, qual é o meu segredo para interpretar com tanta facilidade a Lei Geral de Proteção de Dados? Não é meu segredo, não. Este é um segredo de todas as pessoas que fazem interpretação de leis. E o que é legal é que eu vou ensinar aqui para você nesse vídeo curto, serve para interpretar qualquer texto legal, não só a Lei Geral de Proteção de Dados. E o segredo ou a ciência por trás dessa facilidade que eu tenho se chama hermenêutica jurídica. Nossa, Silvia, agora você abriu aí o dicionário e começou a falar difícil. Traduz isso aqui para nós, por favor. Vamos lá. Hermenêutica jurídica é a ciência de interpretação dos textos legais ou das leis. Olha que legal. Então, se a gente puder, assim, bem rasamente, falar o que é hermenêutica, hermenêutica é interpretação. É a ciência que ensina você a interpretar os textos de lei. Então, o que eu vou te ensinar aqui hoje não é apenas para você ter facilidade para interpretar a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. É também para interpretar qualquer texto legal. Pode ser a Constituição, Código Civil, Código Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, Código Nacional de Trânsito, qualquer lei, qualquer portaria, porque eles têm um padrão. Todas as leis, elas têm um padrão, elas seguem uma regra. Então, quando você entende a hermenêutica jurídica, fica muito mais fácil. Algumas palavras, por exemplo, que eles usam, que eu acho desnecessária, por exemplo, é defeso. O que é defeso, gente? Defeso na pescaria é uma coisa, mas aqui na legislação, defeso quer dizer proibido. Então, quando eles falam é defeso, que significa é proibido. Mas por que eles não colocam proibido? Então, pergunta para o legislador, ele gosta de dificultar para as pessoas comuns não entenderem, para que os profissionais do direito possam entrar e fazer essa interpretação para as pessoas comuns. Acho que isso é de propósito. Só tô pensando aqui. Esse é apenas um dos termos que eles usam que não faz sentido no mundo real das pessoas que não trabalham com o direito. Então, quando você vai trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados, a maioria das pessoas não são da área de direito e elas têm muita dificuldade de entender não só a Lei Geral de Proteção de Dados, como todas as outras leis. Por quê? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio proibir, ela veio regulamentar o tratamento dos dados pessoais. Aliás, a palavra tratamento é outra que no juridiquês não faz sentido, porque tratamento dá a impressão que o dado está doente. Não, tratamento não é um bom termo, mas foi o que eles usaram. E se você pegar lá no artigo 5º, inciso 10, e eu vou pedir para você ler, existem 20 modalidades de tratamento, 20 modalidades que são consideradas tratamento de dados pessoais. São 20, é muita coisa. Eles poderiam ter colocado, por exemplo, o uso do dado pessoal, porque daí ficaria muito mais fácil das pessoas entenderem. Muito bem, e qual é o segredo então? O segredo é entender sobre a hermenêutica jurídica. A hermenêutica jurídica, ou a ciência de interpretar a lei, não é apenas um modo, aliás, tem vários modos. Dentro do treinamento avançado de PO+, para vocês terem uma ideia, tem um módulo inteiro só ensinando as escolas de interpretação da lei. Como assim escolas, Silvia? Eles chamam de escolas os modos de interpretação. Por exemplo, tem o módulo clássico, tem o módulo o modo científico, você tem o modo livre, você tem o modo de exegese, você tem o modo contemporâneo.
E quando você entende o modo contemporâneo, você entende um pouco mais as decisões que são feitas lá no Supremo Tribunal Federal, porque muitas vezes eles usam essa escola contemporânea. E as pessoas falam, nossa, não tem nada a ver. Tem, eles usam essa escola. Se você não concorda com ela, aí é outro problema. Mas eles estão fazendo a interpretação da lei dentro da escola contemporânea. Então é muito legal você saber que existem várias formas de interpretação. E a interpretação também passa, além dessa parte técnica, pelas crenças e valores de quem está interpretando aquele texto. E aí as pessoas falam assim para mim, nossa Silvia, eu estudei a Lei Geral de Proteção de Dados com muitos profissionais, o pessoal até brinca, né? Até com os profissionais famosinhos, e eu não entendia nada. Aí você vem, eles acham que a minha didática é incrível e eu entendo tudo. Por quê? Porque eu tento traduzir ou fazer a hermenêutica da lei, interpretar a lei de uma forma simples, trazendo para a linguagem que qualquer pessoa, mesmo que não tenha nenhuma formação em direito, mesmo que não tenha nenhuma formação acadêmica, consiga entender, facilitando o entendimento das pessoas comuns. Uma vez que a Lei Geral de Proteção de Dados não exige que o profissional que faça uma adequação à LGPD ou que seja o encarregado tenha uma formação acadêmica, ou melhor, não exige nenhuma formação, eu preciso fazer com que esse profissional que não tenha essa formação entenda da lei. Senão, quando ela for fazer uma adequação lá fora, ela vai fazer tudo errado. Aliás, o que mais temos são pessoas trocando os pés pelas mãos e aplicando princípios e processos da lei europeia no Brasil. Então, eu vou falar uma primeira regra para você. Nenhuma vírgula da lei europeia se aplica no Brasil. No Brasil, só se aplica lei brasileira. No Brasil, só se aplica o que está escrito na Lei Geral de Proteção de Dados. Não, mas eu aprendi em tal lugar assim que é igual. Não é igual. A LGPD é completamente diferente da lei europeia. Então, para de cair em golpe que a Lei Geral de Proteção de Dados é cópia da lei europeia. São leis completamente diferentes e a interpretação da nossa lei passa muito pelos usos e costumes do nosso povo. Não teria nenhum sentido você trazer uma cultura externa para poder se aplicar no Brasil. Não ia funcionar. Então, sim, a nossa lei... a nossa LGPD, ela teve uma inspiração em alguns pontos da lei europeia, mas ela não é cópia e não tem nada a ver. Então, aprenda sobre hermenêutica jurídica, sobre interpretação das leis, que você vai ver que vai ficar bem mais fácil para você entender não só a Lei Geral de Proteção de Dados, mas também toda a legislação, que você vai precisar estudar também quando você for fazer um processo de adequação à LGPD. Fez sentido esse conteúdo para você? Então pega aquele aviãozinho que tem aqui embaixo e manda para um colega que trabalha com você e também precisa ter essa informação. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo.